Olá, alunos, tudo bem? Estamos aqui mais uma semana para o nosso resumo. Então, essa é a semana número 5, é a nossa última aula. Na próxima semana, que é a semana número 6, a gente já vai ter a nossa prova. Então, essa é a nossa última semana de aula, certo? Nessa semana, então, nós vamos estudar 5 conteúdos. O passado, o Present Perfect Continuous, o Present Perfect, que é o presente perfeito usando o since e o for, as frases diretas e indiretas e a voz passiva e um pouco da voz ativa também. O Past Perfect, que é o passado perfeito, ele é utilizado para expressar uma ação que já ocorreu no passado antes de uma outra ação ter ocorrido. Ele é utilizado pela seguinte forma: o sujeito, had, o verbo principal no particípio passado, mais o complemento. Então, veja ali no exemplo. The movie, que é o sujeito, o verbo had, que aparece. Already started when I got home yesterday. Então, o restante da frase. Então, o que é mais importante que a gente vai acrescentar o had nas frases e o verbo principal vai estar no particípio, né? Que é um outro tempo verbal. Na forma negativa, basta acrescentar um not depois do had, então ficaria the game hadn't started when we got to the stadium. Então, o jogo não tinha começado quando nós chegamos ao estádio. A gente pode colocar ou had not, ou do jeito que está ali, o hadn't, né, que é a forma abreviada. Na forma interrogativa, a gente coloca o had no início da frase, então ficaria had she read the book before seeing the movie? Então, ela tinha lido o livro antes de assistir o filme. Então, percebam que sempre tem uma ação acontecendo depois de outra ação, né? São duas coisas que falam nessas frases. Por isso que a gente usa este tempo verbal, que tem como principal, né, auxiliar o had. Então, temos aqui nessa tabela a forma negativa e a forma interrogativa. Muito importante, escrevam no caderno, utilizem ela para poder realizar os exercícios e para estudar para a nossa prova também. Na forma negativa, então, acrescentamos o not, e na forma interrogativa, o had vem no início da frase, e no final da frase a gente acrescenta o ponto de interrogação. O número 2 é o Present Perfect Continuous, então são ações que começaram no passado e que ainda estão acontecendo, ou ações que já são finalizadas há algum tempo do passado. Como isso funciona, né? A gente tem o sujeito na frase primeiro, depois o presente perfeito do verbo to be, que é o has been, e depois o presente do particípio do verbo principal. Geralmente a gente usa o ing. Então, he has been walking, então he seria o sujeito, o has been, o presente perfeito do verbo to be, e depois o verbo principal que seria o walk, que a gente sempre vai acrescentar o ing. Então, ele tem andado, he has been walking. Na forma negativa a gente acrescenta o not, ou naquela forma que já está abreviada ali, então, you haven't been dancing with her, você não tem dançado com ela. E na forma interrogativa, o have vem no início da frase, depois vem o sujeito e depois o verbo, né, com o ing. Alguma ação que se iniciou no passado, então, a gente pode utilizar, então, por exemplo, minha mãe está esperando por 5 horas. Então, my mother has been waiting for 5 hours. Então, pode ser por um tempo ou desde algum dia, como está ali no exemplo, for 10 minutes, ou por 10 minutos. Ou então, since Saturday, que é desde sábado. Então, pode ser uma ação que iniciou no passado e que ainda está continuando. Ou alguma coisa que acabou de terminar. Tipo, ela tem limpado a casa e o chão ainda está molhado, então ela acabou de limpar a casa. A gente coloca she has been cleaning the house. Então, percebam que tem um sujeito que é o she, has been, que é o do verbo to be, e o clean, que com o ing no final do verbo, né, que é o verbo principal. O present perfect usando o since e o for é bem facinho da gente gravar.
é um período de tempo anterior ao momento presente, então utilizamos for mais o período de tempo, ou considerando seu ponto de partida e que empregamos o since, né, que é o momento mais concreto. Então, por exemplo, since significa desde e for a. Então, desde 2004 eu estudo inglês. Então, eu estudo inglês desde 2004, como eu digo. I've studied English since 2004. Então, é desde. Agora, se eu quero falar, tem 6 anos que eu estudo inglês, eu posso dizer I study English ou I've studied English for 6 years. Então, essa é a diferença, que o desde significa o since, né, no inglês, e o a gente utiliza como for no inglês. For, então, é por um período de tempo, como for 6 years, for a week, então durante 6 anos, ou durante uma semana, durante um mês. Então, veja ali no exemplo, I have worked here for 5 years, então trabalhei aqui durante 5 anos, então é um período de tempo, né, há algum tempo, por exemplo. Já no since, então, é um momento concreto, algo que já aconteceu, então, desde de manhã, desde a semana passada, desde ontem, desde as 2 horas, então, veja no exemplo, I have worked here since 1990, então, trabalhei aqui desde 1990, então, é um momento mais concreto. Sobre os discursos diretos e indiretos, então, veja essa frase. She said I love you. Ela disse eu te amo. Então, nesse discurso direto, a gente repete ao pé da letra o que a pessoa disse. Até a gente coloca essas aspas aí para declarar que foi realmente isso que a pessoa mesmo falou. Na forma indireta, a gente vai falar a mesma coisa, mas não com a reprodução exata das mesmas palavras que a pessoa utilizou. Então, por exemplo, she said that she loved me. Então, ela disse que me amava. Então, é diferente se a gente disser ela disse eu te amo do que a gente disser ela disse que me amava. Então, eu não disse com as mesmas palavras dela, mas eu disse a mesma mensagem. Essa é a diferença da forma direta e da forma indireta. Então, na forma direta, a gente pode utilizar she said, né? Ela disse I have studied here. Eu tenho estudado aqui. Mas na forma indireta, eu posso dizer ela disse que tinha estudado lá. Ou ali no último exemplo, she said I must work. Ela disse que tem que trabalhar. Ela disse eu tenho que trabalhar. Já ali na forma indireta, she said that she had to work. Então, ela disse que tinha que trabalhar. Então, eu não repeti com as mesmas palavras que ela. Então, na forma direta, geralmente percebam que temos ali aqueles aspas, né? E na forma indireta, não tem. Por último, é a voz passiva. Na voz passiva, a gente quer dar ênfase para o objeto que está sofrendo a ação e não para o sujeito. A gente não costuma utilizar muito essa voz passiva, então, na linguagem cotidiana, já que ela é considerada mais formal e mais comum, né, na escrita. Então, por exemplo, Pedro is washing the clothes. Pedro está lavando as roupas, que é a voz ativa, né, que é o Pedro está lavando as roupas. Agora veja essa outra frase. The clothes are being washed by Pedro. As roupas estão sendo lavadas por Pedro. Então, a voz passiva, que é essa segunda frase que eu li agora, ela dá mais ênfase nas roupas, né? Mais ênfase no objeto. Enquanto na voz ativa, que é na primeira frase, ela deu mais ênfase para quem está realizando aquela ação, né? No caso ali, o Pedro. Quando a gente não sabe quem que é o sujeito da frase, a gente utiliza a voz passiva também. Então, alguém roubou o meu celular. Voz ativa. Someone stole my smartphone. E na voz passiva, eu poderia dizer my smartphone was stolen, né? Meu celular foi roubado, que seria a voz passiva. Então, na voz ativa, alguém, né, que seria esse sujeito, deu mais ênfase. E na voz passiva, a ênfase foi dada, então, para o celular, que veio no início da frase. Muito obrigada pela atenção. Essa foi a nossa aula de hoje. E até mais. Tchau, tchau.